Está no ar mais um Cyberfan. No programa de hoje, você acompanhará uma entrevista com o reitor da PUC. E também mais o Cybermix. Você confere agora uma entrevista com a professora pró-reitora da graduação, Solange Ketzer. Olá. Tudo bem? Eu gostaria de saber como é que começou o projeto, tá? Que ganhou o prêmio no Fato Literário. Tudo bem. Projeto Literatura Infantil e Medicina Pediátrica, que ganhou o Fato Literário Projeto 2007, começou há 10 anos atrás com uma ideia do coordenador da pastoral à época, já falecido, de saudosa lembrança, irmão Avelino Madalosso. Ele sugeriu, eu dava literatura infantil à época na Faculdade de Letras, que eu levasse as minhas alunas para fazer alguma coisa para o extramuros, para fora da sala de aula. Literatura infantil não podia ficar só na sala de aula. Então, com essa ideia dele, procurei, também por sugestão dele, o chefe da pediatria do Hospital São Lucas para ver da possibilidade de levar as contadoras de histórias, porque nós trabalhávamos com narração de histórias, as contadoras de histórias para o Hospital São Lucas. A partir deste período, isso se deu em agosto de 1997. A partir deste período até 2007, que é quando estamos, o projeto completa 10 anos ininterruptos e vem para dar alegria às crianças e para levar a universidade para dentro do hospital. Aquilo que a universidade pode ajudar, no caso, as crianças enfermas e pela internação SUS. E quem é que participa sempre do projeto? Bem, tem uma pessoa que me assessora na coordenação, que é a professora Maria Tereza Modeu, e 3 bolsistas de iniciação científica da Faculdade de Letras. Temos, nesse momento, 2 estagiárias, 2 pessoas que fazem exatamente em condição de estágio não obrigatório, que são voluntários no projeto. Então, é um grupo pequeno que atende 3 vezes por semana as crianças nessa visita que se dá não só na sala de recreação, onde elas contam histórias, mas aos leitos também, porque há crianças que não podem ir à sala de recreação, então as contadoras vão aos leitos. E é um grupo relativamente pequeno, apoiado, evidentemente, pela equipe do Hospital São Lucas, a pessoa que trabalha, a pedagoga que trabalha na recreação, que é a pedagoga Juliana, os pediatras dessa ala, enfim, a ala de enfermagem, mas o trabalho em si é feito por poucas pessoas, por um grupo pequeno e que ininterruptamente, faça chuva, faça sol, como eu tenho dito, não tem férias, né, porque doença não segue calendário escolar, elas continuam atuando no período de férias, então é um grupo pequeno que faz um trabalho grandioso, eu diria assim. E essas histórias são histórias assim que vocês inventam ou são histórias que já existem? Não, são histórias que já existem. A gente tem esse cuidado, por isso que é importante o conhecimento teórico da literatura infantil e as técnicas e métodos possíveis de abordar o leitor para formar leitor. Se nós criássemos histórias, nós estaríamos, que é uma ideia interessante até que tu lanças, nós estaríamos não respeitando o grande acervo de literatura infantil que existe, especialmente literatura infantil brasileira, que tem um acervo muito grande, tem muitos autores, tem muitas obras, muitos títulos. Então, há pessoas que sabem escrever histórias e que publicaram essas histórias. Então, esse é o grande, o número maior de histórias, é realmente o número de histórias que existem. Não criamos histórias. Mas o que é importante que o projeto faz é a seleção de histórias. Porque não é qualquer história que a criança gosta, né? Especialmente a criança enferma. Então, há todo um trabalho de seleção dessas histórias, né? Porque nem toda a história é adequada para aquele momento de uma criança que está com dor, por exemplo, que está incômodo numa cadeira de rodas e por aí afora. Então, há toda uma seleção e aí o grupo trabalha intensamente para que essas histórias mobilizem a criança para uma alegria, né? Para alegria, para o contentamento, para o sonho, para a fantasia. Então, não é qualquer história. Vocês notam assim bastante diferença nas crianças depois de algum tempo? Nós não temos essa preocupação com esse controle, porque esse é um controle, e a tua pergunta é importante, é do médico, né? Do cuidador da área da saúde. Então, nós não poderíamos ter esse trabalho no hospital achando que nós vamos curar. Nós temos uma função terapêutica importante. E o que os médicos dizem? Que as crianças ficam diferentes depois de ouvir uma história. Que as crianças, por exemplo, quando elas têm que entrar na UTI, às vezes a criança não quer aceitar
que seja administrado um determinado procedimento e que elas entram e começam a contar histórias, a criança se alegra e deixa, digamos, a ingestão de alguma medicação ou algum exame que é um pouquinho complicado. Então, isso sim nos mostra que existe uma força da história contada em relação ao ânimo da criança. Nós não podemos imaginar que elas vão ter a cura por isso. Portanto, a gente não busca os resultados de cura, mas os resultados possíveis terapêuticos para a cura das doenças. Qual a média de idade dessas crianças? A internação que existe no Hospital São Lucas é pediátrica, é de 6 anos a 12 anos de idade. Então, há bebês lá, né, pequeninos. Às vezes a criança, ontem, por exemplo, no hospital, na abertura da Feira do Livro, tinha um bebê de 1 ano e meio. Né? Então, varia muito, é uma faixa etária muito variada, mas, em princípio, é esse o espectro que se tem de idade, né? De bebês a 12 anos de idade. É uma faixa que tem, obrigatoriamente, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a condição de ser acompanhada por pais, por familiares, enfim, porque as crianças não podem ficar sozinhas, né? Então, vão à sala de recreação também para ouvir histórias. Na maioria das vezes, eles são acompanhados pelos pais, familiares, enfim, que também ouvem histórias. E qual o investimento que será feito com o valor ganho do prêmio? O investimento todo em acervo, todo em livro para as crianças, né? Nós já, ontem, nós tivemos a inauguração da biblioteca e nós tivemos, 1/4 dessa verba já foi utilizado com livrinhos para equipar a biblioteca. Nós não poderíamos inaugurar uma biblioteca sem livros, é óbvio, né? Não seria só o espaço físico, tem que ter acervo na biblioteca. Mas o fato de ter vencido o fato literário foi maravilhoso por isso. A sensação que eu tenho é que os anjos ajudam muito esse projeto e as crianças, porque nós tínhamos o espaço da biblioteca aberto pelo Hospital São Lucas. Era importante, era um pedido de muito tempo que tivéssemos uma biblioteca. E o espaço foi construído e, nesse meio tempo, o projeto ganha o fato literário com uma verba capaz de comprar livros. Então, toda essa verba, eu já recebi ontem o prêmio na RBS, o que me deixou muito satisfeita, já busquei o cheque na RBS e o cheque vai integralmente para o projeto, né? Nós temos um controle de todos os livros e de todos os valores que iríamos gastar e quanto gastaríamos nesse primeiro momento, depois mais livrinhos, enfim. Então, todo o valor do projeto será para livros para as crianças do Hospital São Lucas, para essa biblioteca. E a biblioteca tem um acervo que tem que ser um acervo circulante, grande, importante, para evitar que o leitor chegue e não consiga ter livro para utilizar.